Algumas das pautas históricas da esquerda que beneficiaram as mulheres, né, a gente já citou aqui ao longo do debate, mas a gente tem algumas pautas que estão na discussão contemporânea, que são pautas que são levadas pelo campo da esquerda. O Abner falou muito bem aqui do fim da escala 6x1, essa é uma pauta que hoje mobiliza a classe trabalhadora brasileira, que vai ter um impacto bastante grande para as mulheres que hoje têm jornada dupla, tripla, né, que muitas vezes têm que sair dos seus ambientes de trabalho, chegar em casa e tem mais todo o trabalho doméstico, o trabalho familiar para executar. Então, você acabando com a escala 6x1, você propicia um dia a mais ali para essa mulher, mãe de família, né, que muitas vezes é chefe de família, inclusive, e ela vai ter maior tempo para descanso, para lazer, ou até mesmo para executar esses serviços do que demandam dela, né? Outra das pautas históricas que a esquerda sempre levantou é a questão da paridade salarial. É inadmissível a injustiça que um homem ou uma mulher exerçam o mesmo cargo, a mesma função, na mesma empresa e recebam salários diferentes, né? Então, essa é uma das pautas históricas que a esquerda levanta e que enfim, né, que a gente sempre está trabalhando com isso, que até hoje no Brasil ainda não foi colocado em prática, apesar disso já ser juridicamente plausível, né? E, por fim, rebater um pouco das críticas que as debatedoras aqui fizeram acerca da Lei Maria da Penha, né? Porque a Maria da Penha é uma lei que protege, sim, as mulheres. O próprio fato de existir delegacias especializadas para as mulheres faz com que o atendimento a essa mulher que sofreu uma agressão seja um atendimento mais humanizado, um atendimento especializado, né, que essa mulher ela não vai chegar dentro de uma delegacia e sofrer uma nova violência porque o delegado em questão lá não tem a sensibilidade de reconhecer enfim, o fato em si, né? Muitas vezes a gente sabe que homens tendem a desdenhar determinadas agressões ou querer justificar determinadas agressões. Então, a existência de uma delegacia especial para a mulher é justamente para a mulher não passar por esse tipo de constrangimento. O fato de ter aumentado o número de feminicídios e de violência contra a mulher mostra que a nossa sociedade ainda está muito atrasada no que se diz respeito a esse debate sobre os direitos das mulheres, né, sobre a autonomia das mulheres, o fato das mulheres terem essa liberdade de estar no meio da Paulista fazendo topless, ela ofende não só mulheres conservadoras, mas ofendem homens também, né, o fato da mulher mostrar essa liberdade, e isso acaba muitas vezes ocasionando em agressão, ocasionando em violência. Então a solução para isso, além das leis que já tem, é cada vez mais investir na educação e na pedagogia. E quando eu falo isso, também falo da educação sexual dentro das escolas. Acho que isso é uma pauta muito importante, que a direita nega, um negacionismo muito grande com relação a isso, porque hoje é muito fácil você criticar que as adolescentes estão ficando grávidas, né, porque elas ficam vendo TikTok e não sei o que, e escutando funk, mas são negadas para ela um mínimo de educação sexual no ambiente escolar, que é justamente um ambiente para isso, para você ser educado como agir na sociedade. Então, são essas as pautas que a esquerda levanta e a gente vai continuar levantando até esse problema acabar. Primeiro que eu acho que eu fui falando, eu fui anotando alguns tópicos. Você citou duas questões. Você falou da questão porque a Lei Maria da Penha não protege porque a sociedade está ficando cada vez mais machista. Ok. O que você citou da revolução sexual segue exatamente a mesma lógica. O que a gente tem hoje em dia, a tal da aula de educação sexual, é tudo menos educação sexual. De verdade, eu nunca tive uma aula de educação. Eu saí da escola há pouco tempo, Tu teve? Eu tive. E é uma professora fazendo um monte de gracinha, levando Gente, perdão o português correto, tá? Mas a professora, no meu caso, na minha escola, levou um pinto de plástico pra sala de aula e botou as meninas pra aprender a colocar camisinha. Pediu perdão pra palavra pinto. Mas assim, eu entendo que pode ser chocante pra você, calma. Mas numa relação sexual, não é importante que a mulher saiba que isso daí é importante pra ela não engravidar? Então, mas é que isso sem ser nenhuma aula, né? Não é papel da professora ensinar pra uma adolescente de 14 anos como colocar camisinha no pênis do coleguinha. É de quem? Não é função dessa É de quem? É que elas acham que não tem que usar camisinha em situação nenhuma. Obrigada. Não, tem essa questão religiosa também. Desculpa. Como deveria ser uma aula? O pai ou a mãe? Posso falar pra você? Pode, claro. O ideal é que, sinceramente, o ideal é que você não precise falar pra adolescentes como colocar camisinha.
Você tem que casar mas virgem, a gente né? tem que... Já começa Tá, sendo mas é esse o participando problema. mas assim, Amigo, partindo você da pode realidade parar de material. ridicularizar, Não, porque não, não tô é uma situação ridicularizando. muito melhor do que você começar a dar que nem chuchu na Não tô seca com 14 ridicularizando. anos, Só tô tá? falando, é isso que Não, vocês pensam. mas é que a não tem que usar camisinha porque tem que casar virgem. Eu sou católica, é isso que eu penso, é o plano ideal, e você não vai Então, me Isso, ridicularizar por causa disso. mas Agora, partindo da realidade continuando, material, que hoje tem continuando o que eu ia meninas de falar. 14 anos que transam. Sim, isso tem que ser combatido e não ensinado. Tá, mas é que a gente Certo? não... A gente, Isso tem que ser combatido. é melhor que elas e não utilizem ensinado. camisinha do que Já elas que mesmas nós Mas vamos é do porque- que eu vou mas o meu ensinar como é que ponto coloca pedra no cachimbo. O meu que ponto deveria aqui... Não, mas- ser? Mas, mas Ramon, o ninguém meu tá ponto aqui é que não incentivando adianta isso, né? argumentar com Como elas não? nesse sentido, porque elas O não que acreditam na deveria base ser- do nosso o que argumento, que deveria é usar ser- camisinha é um o que- direito. O Elas que acham que não. deveria ser o que deveria ser uma aula de educação sexual para um adolescente de 14 anos? Ensinar a não explicar, ser abusado. Você tem um sistema reprodutor. Esse sistema reprodutor funciona de tal forma. O masculino é assim, o feminino é assim. Você tem tais tipos de DST. Elas são transmissíveis de tal forma. Elas são causadas por tal agente patológico. Pronto. E como é que você evita não tem isso? Que ter. Você pode... Usando camisinha. Gente, pelo amor de Não Deus, o livro transando, tem... caramba. Você tem que falar pra essas crianças Não não adianta, mano, não transarem. adianta, não adianta. Até porque, por Esse exemplo, assunto não adianta. herpes Tipo assim, vocês genital estão não é partindo da combatido premissa com de uso que camisinha. toda adolescente é promíscua. Não, claro que Entendeu? não. Claro Gente, que pelo não. amor Todo de Deus. adolescente é piriguete e pega geral. Você Então a tem gente tem que que- partir desse princípio, Não, porque a gente deve ensinar a gente verdade, parte do imagina, pressuposto é uma que loucura a gente isso. parte do Abner, se pressuposto eu tô que se uma criando a mulher... minha filha pra que só essa esse filha ponto. seja minimamente decente, eu tenho que achar normal essa minha filha ir pra escola, pra professora levar um pinto de plástico pra falar pra ela, ó, bonitinha, é assim que põe, tá? Pelo amor de Deus, a gente sabe a zona que é. Tá, mas Tem aí vídeo você- na internet, mas aí você pode tem usar o vídeo mesmo na internet argumento. rolando da professora ensinando as meninas a colocarem camisinha com a boca. Isso tá, Tá, mas daí isso é documentado, tá na uma internet. exceção. Isso daí é papo de tia do Só Zap. que é esse Coisa o esquerda. precedente que se abre quando você diz que um funcionário do Estado tem que ensinar um menor de idade a transar. Um funcionário Não é do isso, Estado não é tem isso. que ensinar É isso. prevenir Não é. gravidez. A questão é se um adolescente não tiver... Mas se um adolescente não Não tiver... transando de forma irresponsável com pessoas com as quais você Mas não você tem fala nada. Mas se isso um também, adolescente você fala, não tiver- você não Amigo, na transar... prática não se fala, Mas, eu é que não se- ouvi mas isso. então, o que Na acontece? prática não se Quando a fala. gente reprime a educação sexual, a gente não Mas eu consegue... não tô falando de reprimir, eu tô falando, explica como Isso. funciona o Freud. sistema Mas a gente- sexual. mas a gente tem- mas quando isso- Ensina o que é um saco escrotal, ensina o que é um útero, ensina como que é um ciclo menstrual. Então você é a Beleza. favor da educação sexual. Se ela for Então a mas gente isso tem é que de biologia, sentar e a gente tem Da que ter mesma forma, fazer não isso, é aula- fazer de um Isso é aula de currículo. biologia, na minha época você Fazer um aprendia isso na aula de currículo. biologia. Exatamente. Era um Da mês mesma de forma que o matéria sobre professor- reprodução sexual. Era Da isso. mesma forma que o professor ensina o que é um sistema respiratório e ele não tem que levar um inalador pra ficar soprando na inalação, ele pode explicar o que é um sistema reprodutivo sem mandar a menina colocar camisinha num pinto de plástico dentro da sala de aula. Então, mas vamos partir Mas do aí a gente tá pressuposto... partindo do método, né? Tipo, a gente não Sim, e o chegou método no tá meio de errado. um método. O método tá errado. Então você é a favor da educação sexual na Se ela escola. for Vamos dar aula de Entendeu? biologia. Exatamente. Aula de biologia. Mas Não, mas é porque que na aula de adianta. biologia eu não vou Ensinar, conseguir, por porque exemplo, a gente tá indo no caminho ensinar. errado, gente. Eu Na sou aula a de favor de biologia ensinar não... pra adolescente Deixa que é um eu- sistema ó, deixa eu reprodutivo. fala. Não, é que a gente tá indo no caminho errado porque a gente tá partindo de premissas totalmente opostas. Tipo assim, a gente tá partindo do de vocês. pressuposto... Vamos supor que Eu Não, tô não, partindo a gente tá do partindo do vocês não pressuposto. têm a Pera aí, habilidade gente, deixa eu de concluir uma ensinar frase. sexo pra A gente tá adolescente. partindo do Não é pressuposto. isso. Não é, A gente tá partindo do educação pressuposto. sexual é diferente de sexo. É um né? funcionário do Estado ensinando sexo para um adolescente. A gente tá Não, partindo do é pressuposto que diferente. se um adolescente não for orientado por alguém da escola, se essa pessoa, por exemplo, se esse adolescente não tiver uma estrutura familiar que Isso, vai é ensinar sobre isso isso pra que a gente ela, tá essa falando. pessoa vai ficar desamparada, entendeu? Essa pessoa não vai ter os conhecimentos necessários. Ensinar a colocar uma camisinha não é pra falar pra adolescente, vai lá e transa. Só é pra que falar na assim, ó, prática- se você for fazer isso, essa forma aqui é muito mais segura porque você não vai pegar doenças, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Isso. Quem te ensinou sobre vida sexual? Foram teus Você pais? disse que você não Eu teve, tive por uma, exemplo. teve uma psicóloga que foi na escola e ensinou esse bagulho de botar camisinha, teve um... Você aprendeu a botar Não, camisa? mas ele Qual disse que ele não psicóloga? teve. Você achou Sim, bom? Ai, na Mari, escola, como ele, você achou ela, você? eu acho bom, sabe por quê? Porque ela ensinou assim, ó, você tem que segurar a pontinha da camisinha, porque senão estoura, então isso é bom. Não, isso eu vi na época, tinha um programa da Babi da MTV, estou velha, né? Mas tinha esse programa que ela ensinava essas coisas. Mas Então, mas isso. vocês Senão, estão é que senão partindo você do vai pressuposto. buscar esses ensinamentos em outros lugares. E onde é que o Não, homem vai buscar hoje? O cara vai buscar. buscar no Xvideos como é que é pra transar. Mas ele vai tá buscar de ligado? qualquer forma. E aí ele vai ver aquilo Então, ali não é melhor e ele ter um vai achar que, profissional que tratar a estudado? mulher Mas que nem, professor de que nem ele vê no profissional do X-Vídeos. sexo. Lógico. Ele vai ensinar para o adolescente? Ele é um cara Lógico, quem capacitado, que é? uma pessoa capacitada pra não, isso, é né? verdade. Tem que Não ser, é tem que ser a mãe e o pai, você vai não falar, é, não é? não. Tem que ser a mãe e o pai? Sabe por quê? E se o pai for um Claro. abusador? É.
Mas, gente, E dentro de mas famílias aí, isso desestruturadas. Já é outro tema. Isso já é outro ponto Não, que eu queria trazer. A maioria dos abusos de vocês criança sempre acontecem em partem- casa. Vocês sempre Beleza, partem do só que você pressuposto pode de ter que uma todo homem é um professora de estuprador. biologia. Não, Você não não. pode Vocês partir. literalmente Não, falaram você que tá tem que ter inventando. uma delegacia pra mulher, porque senão a Não, mulher não, vai pra não, não, delegacia, o não é delegado que vai todo fazer homem é mal pra ela estuprador, também. mas você tem que partir Vocês do estão partindo pressuposto Falta que de todo adolescente sensibilidade, tem de direito que ao conhecimento. todo homem é um possível violentador. Não é possível sim, possível Tá sim. vendo? Pronto, Possível, obrigada possível por concordar comigo. Ele é um possível, Tudo mas bem, ele toda se mulher possa também é optar uma que não. possível falsa acusadora. Ok. Tá bom. Tá, então fala aí. Possível, fala qual pra problema mim, que é fala, mais Toda frequente? mulher é uma possível falsa Qual o acusadora. problema que é mais frequente na O homem sociedade? ser um Entendeu? abusador ou a As mulher duas ser uma falsa coisas. acusadora? As duas Não, coisas. vocês estão inventando. As duas coisas. Vocês estão Agora inventando. tá, vamos Falsa voltar pro acusação. tema? Vai, Vamos voltar volta, pro vai. tema? Vamos.